E o capítulo 9 que nós vamos ler é sobre isso que Paulo está falando. E no versículo 24 ele diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer ou alcançar. Na minha versão diz vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. O que é um prêmio perecível? Que termina, que apodrece, que corrói ou se corrói. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. O que é um prêmio eterno? Que não acaba, não termina. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, o próprio apóstolo Paulo está dizendo: eu disciplino meu corpo. Porque mesmo pregando a outros, Paulo está dizendo: eu corro o risco, por ser um ser humano, de ser desqualificado. Então, com base nesse texto, eu quero falar sobre o tema que você está vendo ali. Qual é o segredo daqueles que vencem? Na próxima imagem, quero que você pense sobre esses caras aí, ó. Esses caras são os que vencem. Dia 31 tem a famosa corrida internacional de São Silvestre. Muito parecida com a nossa do dia 28. Né, Lu? Quem mais correu aí no dia 28? Desculpa, 26, isso. Quem mais correu no dia 26 aí? O Dani também. 3 atletas aqui da nossa igreja, né? E a gente sabe quem é que venceu, né? Tem uns lebrão ali que eu vou te contar. Eles correm muito, correm muito. Eu estou com as pernas todas doídas. Muita dor no corpo. Mas consegui baixar o meu tempo, de 33 para 28 minutos. E é um desafio, não é verdade? Mas é a corrida e a gente sabe quem veio para vencer. A gente foi ali para se desafiar, tá? Mas quando a gente fala de São Silvestre, a gente vê isso aqui. Próxima imagem. A gente vê aqueles que vieram o Batman, o The Flash, ali, nem sei quem é aquela do meio ali. É a Mulher Maravilha? Tem nada de maravilha ali, mas tá bom. Pois é, tá parecendo o Chapolin Colorado. Aí vem o Superman. Você acha que eles vão chegar até o final? Sim ou não? Por que não? Eles vieram para vencer? Será que eles vão chegar até a metade com essa roupa? Aí tem aquelas imagens, eu gosto de ver essas imagens, né? Aqueles que estão vestidos de bozo, aqueles que estão vestidos de chapolim. Essas pessoas não vieram para vencer, essas pessoas vieram para aparecer, para sair na foto. Na largada, o Superman tropeça na capa do Batman, o Batman tropeça no pé do Bozo, a Mulher Maravilha, ela se machuca e aqui ninguém. O The Flash é o Tartaruga e eles não conseguem chegar. Eu quero usar essa ideia. É claro que é só uma comparação, tá? Não tem problema nenhum você correr fantasiado, não tem problema nenhum você, né, fazer uma brincadeira, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Eu só quero usar essa ilustração e aplicá-la à nossa vida espiritual. Porque tem muitas pessoas que na vida espiritual, na igreja, elas só aparecem para realmente aparecer. Elas não vêm para vencer, elas não vêm para crescer, para aprender sobre Jesus, para realmente viver uma vida que glorifica a Deus, e assim por diante. É nessa direção que a gente vai nessa manhã. Qual é o segredo daqueles que vencem? Dia 31 agora vai ter a corrida lá em São Paulo. Eu gosto de assistir, se bem que faz tempo que eu não assisto, mas eu gosto de assistir justamente para tirar essas lições
espirituais. A corrida do dia 31, então, todo dia 31 de dezembro, o Brasil inteiro, né, ou boa parte dos brasileiros, assistem à corrida internacional de São Silvestre. São milhares de pessoas, assim, é impressionante, milhares de pessoas do mundo todo, tomando, então, as ruas de São Paulo, e todos correm, todos vão ali para correr de alguma forma, mas nem todos correm pelo mesmo motivo. Voltem àquela primeira imagem. Esses vieram com um motivo, correm por um motivo, eles têm uma intenção, um propósito. A próxima imagem, esses também têm uma intenção, só que não é chegar. Eles vieram para aparecer, para brincar, para se divertir e assim por diante. Nem todos correm pelo mesmo motivo. Há pelo menos dois tipos de corredores: os que se preparam para vencer e os que vieram apenas para aparecer. E a gente, então, nota aí, né, essa imagem, alguma ideia, né, o Batman, Superman, Mulher Maravilha, personagens engraçados, coloridos e chamativos. Imagina a São Silvestre sem eles, né? Não teria graça nenhuma. Eles cumprem o seu papel. Mas na vida espiritual, infelizmente, nós não podemos correr dessa forma. Quando Paulo está falando, comparando a vida cristã com uma luta, com uma corrida, ele está dizendo assim: a coisa é séria, meu povo. Aqui a gente não pode brincar. Aqui a gente precisa entender que existe uma batalha, que existe uma corrida. Então, essas pessoas, elas vão arrancar aplausos, fotos, likes e assim por diante. Mas ninguém espera vê-los no pódio. É tipo eu correndo, né? Ninguém me espera ver no pódio, né? Sabe que eu vou correr, mas... A gente sabe que essas pessoas não estarão no pódio, de forma alguma. Paulo diria: eles estão no estádio, eles estão na corrida, mas não estão na corrida pelo prêmio. Assim também é a vida cristã. Muitos estão na corrida, mas não estão pelo prêmio, não estão pela transformação, não estão pelo desafio da peregrinação da fé. E esses que não estão por esses motivos, eles não vencem, eles fracassam, eles ficam pelo caminho, eles se decepcionam, eles se frustram e assim por diante. E a frustração é um grande problema. Devemos tomar cuidado com a frustração. Muitos param pela frustração. E tantos motivos para se frustrar, é o que mais tem. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, vai aparecer ali: nem todo mundo que corre quer vencer, porque sabe que não veio para isso. O versículo 24 diz assim, vou ler aqui na versão da minha Bíblia: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Na versão que está aqui no meu esboço, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Apenas um vai chegar em primeiro lugar. Na São Silvestre, alguns treinaram meses, ajustaram a alimentação, dormiram cedo. Eles conhecem o percurso, cada detalhe do percurso. Outros chegaram de última hora, eles vieram pelo clima, pelo ambiente, vieram pela fantasia e vieram pelas fotos, pelos likes, pelos cliques. Ambos correm, mas só um grupo vence. Só um grupo realmente veio para se superar. Na igreja, mais uma vez digo, acontece o mesmo. Há quem viva o evangelho de verdade. Há quem de fato conheceu o santo evangelho de Jesus Cristo, entendeu a mensagem que transforma, que salva, que perdoa pecado, que justifica, que santifica, que regenera. Há quem apenas acompanha o cenário, vem para assistir, vem para conhecer, e o culto não é um lugar para você assistir, o culto é um lugar para você cultuar. Amém, meus irmãos? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, está dito assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, até parece, mas não é. Até parecem corredores, mas não são corredores.
Até parecem que tem uma pinta de atleta, sabe aquele cara que chega no futebol, né, com aquela balaca, né, de jogador de futebol? A chuteira do cara é a melhor, o meião, a canela, o cara tipo o Vande, assim, né, Vande? O cara craque, craque. Você olha assim e fala, não, esse cara é boleiro. Quando a bola chega no pé dele, é um desastre. Estou falando que é seu caso, tá? O desastre não é seu caso. E a gente se pergunta, puxa, mas o cara é balaqueiro, o cara tem uma pinta de jogador de futebol, mas é só pinta. No caso da vida cristã, o cara até parece. Você olha assim e fala, puxa, esse cara deve ser pastor, olha só a balaca desse cara. Mas quando você vai ver, de fato, a fé, a transformação, a piedade, a família, todo o percurso desse ano, você percebe que não tinha fé, tinha religiosidade, tinha religião, mas não tinha fé. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que transforma. E eu estou falando de fé. Eu não estou falando de não errar, porque errar erramos. Eu estou falando de fé. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que transforma. Deus não procura figurantes no reino, Ele procura corredores comprometidos. A W. Tozer, ele disse, a fé salvadora não é um ornamento religioso, é uma revolução interior. É isso que a fé faz. A fé você não vê, você vê os frutos da fé. A pessoa que tem uma fé genuína em Jesus Cristo, uma fé que transforma, a vida dela vai na direção dessa fé. Essa é a grande questão. A sua fé é genuína? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. A sua fé é assim, você entende que você não gerou fé? Você entende que a fé é um dom de Deus, que é o Espírito quem te convenceu do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Às vezes nós combatemos os pecados e não o pecado. Os pecados, eles são oriundos da natureza pecaminosa. E é essa natureza pecaminosa que precisa ser transformada. E ela só será transformada plenamente quando recebermos o corpo glorificado. Hoje estamos vivendo o processo de santificação. Estamos num corpo caído ainda, mas o Espírito de Deus habita no nosso espírito, está fundido no nosso espírito. Por quê? Porque nascemos de novo. Isso acontece no nosso espírito. E por conta desse novo nascimento, a santidade, a santificação, ela é um processo em nossa vida e não é algo meritório. Não é algo apenas do nosso esforço, mas é o próprio Espírito Santo de Deus atuando em nós. Isso não é religião. Amém, meus irmãos? Isso não é sobre obedece isso ou obedece aquilo. Isso é sobre uma fé verdadeira, genuína, que vai causar essa transformação em você. Segundo ponto, os vencedores não correm fantasiados. Na São Silvestre, ninguém confunde o atleta profissional com o corredor fantasiado. Por quê? Porque o corpo fala, meus irmãos. O ritmo denuncia, a postura revela. Você percebe logo quem está comprometido. Você percebe logo quem não vai abandonar o barco. Quem não vai chutar o balde. Quem vai até o fim. Você percebe. A fantasia, ela impressiona o público, mas não sustenta a corrida. No Evangelho, a fantasia espiritual é aparência sem prática. Parece, mas não é. Linguagem sem vida, até fala parecido, né? Mas não tem vida. Versículo, textos decorados sem uma genuína obediência. Tiago capítulo 1, versículo 22, está dito assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes da palavra. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia, uma fé que não muda o comportamento não salvou a alma. Uma fé que não muda o comportamento não salvou a alma. Porque muitos vão dizer assim, eu tenho fé, mas não houve transformação no comportamento. Não houve transformação no seu estilo de vida.
Então, será que essa fé realmente salvou a minha alma? Será que eu realmente fui justificado, regenerado? Ou apenas troquei de religião, troquei de igreja? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Final de ano, férias, essas datas, elas sempre são datas para usarmos como termômetro da nossa real conversão. Então, você sabe do que eu estou falando, preste atenção nessas coisas. O reino de Deus não é um desfile, é uma maratona. Amém? Todos estamos correndo, como o apóstolo Paulo. Estamos indo em direção ao prêmio da soberana vocação, que é chegarmos naquele grande dia na presença de Deus, com o corpo glorificado, recebermos a coroa da vida, a vitória, o prêmio imperecível, eterno. Eu ganhei uma medalha no dia 26, mas ela vai se deteriorar, isso, né? Ela vai se perder, ela vai apodrecer, mas o prêmio eterno e soberano, ele é para toda a eternidade. Esse não se perde. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto, os que vencem pagaram o preço antes. Esse ponto aqui é maravilhoso. Você não vai ver ninguém chegando sem preparação. Versículo 25, aqui na NVT, diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Quem é que acha que foi disciplinado espiritualmente? Em 25. Um ou que outro. Muito bem. A disciplina ajuda, sim ou não? Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível, a medalha que vai apodrecer. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Na versão que está nos meus bolsos diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A gente nota, e eu passo por isso todo ano que eu quero correr, né, a rústica, né, mas eu não corro o ano todo. O certo é você fazer o percurso de 5 km pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas ainda que esse ano é o ano que acho que eu estava melhor preparado. E eu já corri 5 km, tendo treinado, tendo feito o percurso 3, 4 vezes. Aí você sente muito na hora da corrida. Por quê? Porque você não se preparou para aquilo, você não veio preparado. Eu estava conversando com o Léo, o genro do Edson Menezes, o pastor dos pequenos grupos, e o Léo fez em 21 minutos, os 5 km. Eu fiz em 28. 7 minutos é uma diferença gigantesca. Mas ele corre 3 vezes por semana, o ano todo. Ou seja, ele está preparado. Olhe para os quenianos. Os caras vêm lá do Recavém, lá da África, lá do Quênia, lá não sei da onde, de um ambiente muito diferente do nosso, um clima difícil, quente, seco. Aí os caras chegam em São Paulo, eles estão em casa, é o céu para eles. É tipo você jogar futebol aqui no Brasil, você jogar na Bolívia, lá em La Paz. O oxigênio lá é pouquinho. Você entende? O corpo vem preparado. O corpo vem para vencer. Então os que vencem, eles pagam o preço antes. Na vida espiritual não é diferente. Ninguém vence a São Silvestre treinando só no dia 31. Eu corri no dia 25. Ou então no dia 25, no Natal, me empanturrei. Churrasco, peru de Natal, Coca-Cola. Aí eu vou correr a São Silvestre no dia 31. Eu vou infartar. Eu vou correr direto para o céu. Ou para o inferno, vai saber, né? Então, os que vencem pagaram o preço antes. O treino acontece quando ninguém vê. Ninguém vê. É ali que vai acontecer a diferença. É quando ninguém está vendo, é no secreto. Treinar dói. Na corrida,
fiz o percurso, a metade, até ali na frente da Cremolato. A hora que a gente fez ali o retorno para voltar, as minhas pernas gritavam, para. Eu falei, não, eu vou até o fim. Durante o treinamento, os 2 meses que eu treinei antes, eu estava treinando de manhã, acordando cedo para poder correr. Eu deixava o tênis do lado da cama. Quando o celular despertava, num pulo, eu já colocava os tênis, quase que dormia com os tênis, para poder. Algumas manhãs, com o celular despertando, quando eu esquecia de colocar o tênis do lado da cama, eu virava do lado, abraçava a Denise. E ela fazia assim, aí eu vou ficar, né? Aí não ia. E quando você abraça a esposa e ela abraça você assim, aí esquece, você não vai correr mesmo. Os casados sabem do que eu estou falando, né? Você não vai. Porque é confortável, o corpo não quer. O corpo, o cérebro, ele quer evitar o esforço. Isso na hora da oração, na hora do jejum, na hora de vir aos cultos, na hora de você fazer o propósito de contribuir, de ser um dizimista. Tudo isso ofende a sua carne, a minha carne, a nossa natureza humana. Nós não queremos. A nossa carne não quer conforto. E quando eu falo de carne, eu estou falando da nossa natureza, do nosso ego, do eu. Eu quero estar no trono, eu quero conforto, eu quero sossego. Então, o treino acontece quando ninguém vê, quando dói, quando cansa, quando dá vontade de parar. Espiritualmente, é a mesma coisa. Oração no secreto, santidade no anonimato, obediência quando ninguém está te aplaudindo. Nós começamos mais um projeto de oração, já fizemos uma introdução agora no final de 25, e vamos implementar em todos os ministérios da igreja em 2026, a sala de oração. Pastor, agenda corrida, é difícil vir para a igreja orar, vigília e tudo mais, então nós vamos orar na sala de oração. Na sua casa, você vai entrar num link, e nós vamos juntos ali com os irmãos, cada um no conforto da sua casa, orar. Pastor, não consigo, irmão, então misericórdia. Você não consegue separar 20 minutinhos, uma vez por semana, para orar com o ministério em que você serve? Grupo de louvor, boas-vindas, líderes de PGM, homens, mulheres, professores, professoras das escolas, e assim por diante, os pastores, a galera da mídia. Todos nós precisamos aprender a orar, porque sem oração nós não vamos vencer. Sem oração nós vamos viver um ano de 2026 raquítico. Sem desenvolvimento, sem maturidade, a gente vai continuar mimizento. A gente vai continuar dodóizinho. A gente tem que parar com isso, a gente precisa aprender a orar, porque a oração gera maturidade. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 16, versículo 10, está dito assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Amém? John Stott afirmou, a santidade não é um acessório do cristão, é uma essência, é uma necessidade na vida cristã. O que muitos chamam de sorte espiritual é disciplina invisível. Ah, como essa pessoa tem sorte, né? Parece que Deus ama mais ela. Não, não é isso, é disciplina. É uma pessoa disciplinada. A gente pode trazer isso para nossa vida emocional, que está conectada à vida espiritual. Nós podemos trazer isso para o nosso trabalho, vida profissional. Você quer prosperar em 2026? Eu tenho estudado bastante sobre essas questões digitais, e a gente percebe que a galera que mais ganha dinheiro na internet são os jovens, porque sabem lidar com a internet. Esse final de semana, esses dias, eu estou lançando o meu livro, lancei ele digital, coloquei no grupo da igreja. Está lá no Hotmart. Passei esses dias aí de desconexão, digamos assim, Natal, enfim, estudando sobre esses assuntos, aprendendo a fazer isso. E decidi que em 2026 eu vou produzir materiais. Estou terminando o meu segundo livro, daqui a pouco eles estarão físicos, por enquanto estão digitais. Vou construir cursos, escrever cursos e assim por diante, para abençoar as pessoas e ser abençoado também. Porque as redes sociais, a internet, a venda digital de produtos digitais, isso é um negócio impressionante.
Impressionante. Você pode mudar a sua vida com isso. É claro que é uma realidade maior, mais fácil, mais simples para os jovens que nasceram nesse mundo digital. Mas o tempo que, eu falei para a Denise, falei, amor, o tempo que a gente passa assistindo filme, a gente gosta muito de filme, eu vou diminuir isso, eu vou estudar mais. Eu quero aprender sobre como usar essas ferramentas. Eu quero aprender como pesquisar, como escrever um livro melhor, como trazer assuntos que possam edificar a igreja, edificar quem vai ler, e assim por diante. É a minha área, é o meu trabalho. Eu só faço isso. Por que não produzir? Eu tenho livros de esboço, hoje eu não estou com o meu livro de esboço, porque está impresso aqui, mas eu uso agendas para escrever os meus esboços, eu escrevo à mão. Eu tenho 7 ou 8 agendas de esboço, eu devo ter quase 1000 sermões escritos. Quase 1000 sermões escritos. É só você fazer as contas. São quantos domingos no ano? Quantos? 52. São 52 sermões por ano. Nos 2 primeiros anos aqui como pastor, eu pregava um sermão na quarta e um no domingo, diferentes. E às vezes no domingo eu ainda prego sermões diferentes. Então são mais de 100 sermões no ano. Eu prego há mais de 15 anos. Você já imaginou se eu resolver produzir livros de esboços? Você entende a riqueza desse material? E a sua vida, e a sua história, de que forma Deus pode te usar para te abençoar, para que você possa prosperar? Qual é o seu dom, qual é o seu talento? Invista. Amém? Acredite no dom que Deus te deu, no talento que Deus te deu. Eu fico olhando para alguns empresários aqui da igreja, e aqueles que conseguem olhar para os desafios e ver que o desafio está ali para fazer ele crescer. Outros olham para os desafios e dizem assim, não dá para superar, não dá para passar, a gente vai quebrar, não vai dar certo. Dá sim, amém, irmãos? Você veio para quê? Você veio para vencer ou você veio fantasiado para ficar no meio do caminho? Jovens, estudem. O tempo passa muito rápido, você aproveita ele ou não. Estudem, busquem, deixe Deus usar você, aquilo que Ele tem te dado para te abençoar e abençoar outros. Amém, meus irmãos? Muito bem. Não é sorte, é disciplina. Amém? Quem é disciplinado, quem se esforça, não precisa de sorte. Ele busca, ele é disciplinado, ele confia, ele acredita. 4º ponto. Os vencedores sabem para onde estão correndo. Você sabe para onde você está correndo? Na sua vida espiritual? Na saúde do seu corpo? Está cuidando? Versículo 26. Paulo vai dizer assim, na NVT: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Já imaginou uma pessoa na rua, dando soco no ar? Você vai dizer que ela é louca. Às vezes, isso aqui é coisa de jogador de tênis de mesa, tá? Às vezes eu estou andando na rua, fazendo qualquer coisa, aí eu começo a fazer isso aqui. Aí eu, para, Josias, para. Porque eu estou pensando no tênis de mesa. Então, quem olha fala, é louco, não é verdade? É louco. Aí você imagina você correndo, só que você não sabe para onde você está indo. Está todo mundo indo para uma direção e você vira a esquina para cá. Falou, uai, mas ele não está na corrida? O que deu nele? Então, os vencedores sabem para onde estão indo. Não corro como quem corre sem alvo. Paulo está dizendo, eu tenho objetivo. Na São Silvestre, o atleta sabe onde é a largada, onde é a chegada, onde estão as subidas, as descidas.
cristão sem alvo se distrai fácil. Quando você pega o teu filho, eu pego o Caleb e eu digo assim, filho, pega isso aqui e leva ali. Aí ele pega e vai. Se tiver uma distração no caminho, já era. Ele não vai levar onde eu pedi, ele vai ser distraído. A distração, o TDAH. Né? A gente se distrai com muita facilidade. O diabo sabe como usar as distrações para nos tirar do caminho, da rota. Então, o cristão sem alvo, ele se distrai fácil. Ele se ofende fácil. Ele desiste fácil. Esse é o cristão sem alvo. Esse é o cristão sem objetivo. Paulo vai dizer em Filipenses 3:14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Quem não define o alvo transforma qualquer lugar em chegada. Eu não desistirei. Eu vou até o fim. Eu vou disciplinar o meu corpo, a minha mente. Eu estava na corrida, e quando eu senti que estava difícil, eu comecei a orar. Comecei a orar em voz alta e a citar versículos bíblicos. Quem passava por mim, me ouvia orando. E algumas pessoas ficaram perto de mim para poder ouvir a oração. Eu estou correndo e eu estou orando. Certo? Pensaram, né? Vai que sobra um pouquinho para mim aqui, né? Deus abençoa ele e respinga um pouquinho em mim. E eu continuando, orando. E recitando versículos bíblicos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não é apenas citar o versículo por citar. É você crer nisso. Deus está com você, até numa corrida. Amém? Quando eu estou jogando futebol, eu estou orando. Senhor, quando essa bola passar aqui na área, que eu mate ela no peito e faço o gol de bicicletinha. Deus não responde essas coisas. O Cristiano Ronaldo faz gol de bicicletinha com 42 anos, eu estou com 42. Mas a diferença é gritante, né? Um atleta a vida toda. Mas eu estou orando em tudo que eu estou fazendo, eu estou orando. Você consegue orar em tudo que você faz? Pastor, dá para orar em tudo que eu faço? Se for lícito, tudo bem. Dá para orar. Vai fazer igual o ladrão, que quando ele sai para o trabalho, o bandido, né? Para assaltar o banco, Senhor, que hoje seja um dia produtivo, que dê tudo certo. Mas não vai, Deus não vai ouvir essa oração. Então, ore em tudo que você vai fazer. Os vencedores sabem para onde estão correndo. Vá até o fim. Peça forças para Deus. Mas esse ano foi tão difícil. Esse ano eu passei por tantas lutas. Esse ano eu fui humilhado. Esse ano eu me frustrei. Esse ano eu me decepcionei. E isso é normal. Você acha que Jesus não passou por isso? Você acha que José não passou por isso? Que Davi não passou por isso? Olha o José, olha a história do José. Os seus irmãos queriam matá-lo. E tudo que ele tentava fazer parece que dava errado, até que chegou a hora. Agora é a hora. Jesus, eu achei que era um arrebatamento. Pior de tudo que eu falei, fiquei, né? E nós tudo ficou. Jesus, amado. Amém? Vamos tentar voltar aqui então. Vamos fazer assim sempre que alguém dormir no culto, amém? Eu duvido que alguém vai dormir a partir de agora. Vamos lá, vamos tentar voltar. Me ajuda, onde é que eu estava? Me perdi tudo. Vou ver se vocês estavam ligados do culto. Onde é que eu estava? Agora é a hora do quê, irmão? Eu governei, obrigado, achei aqui, peguei o fio da meada. Agora é a hora, sem contexto, meu Deus do céu, a hora do quê, né? Tá parecendo a esposa da gente, eu não sei se a sua esposa é assim, a minha é assim, né? Ela chega do nada assim, amor, você viu aquilo, o que você acha? Mulher, aquilo o quê? Do que você está falando? O homem precisa do contexto, né, para entender a história e tudo mais, né? Não sei se a sua esposa ela faz assim também. Do nada ela pede sua opinião, você, meu Deus do céu, me revela do que ela está falando. Então tem que ter o contexto. Chegou a hora do José. Se tornou o governador do Egito. Então, entenda uma coisa. A sua hora vai chegar, amém? Só que você precisa fazer a sua parte. Você precisa ser disciplinado. Ponto 5 e último ponto. A luta mais dura não é contra os outros. Esse ponto aqui, se você entender, vai te
de você não se esquecer, vai te ajudar a ter um ano extraordinário. A luta mais dura não é contra os outros. Tem pessoas que passaram o ano lutando contra as pessoas. Falaram mal de mim, fofocaram, inventaram. E o problema da minha vida é aquela pessoa, é a outra. Aquela pessoa foi infeliz comigo naquele comentário. E vai achando que a maior luta é contra o próximo. Não é. Não é. Paulo vai dizer assim no versículo 27. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, a maior luta é contra nós mesmos. É contra o seu ego, a sua carne, a minha natureza pecaminosa. Ele vai dizer aqui, na outra versão que eu tenho no meu esboço, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, o escravo obedece o seu senhor. Você Josias, você Paulo, você José, você Maria, nós seres humanos, cristãos, convertidos, nascidos de novo, o nosso corpo precisa ser escravo da nossa nova vida. O novo Josias, o Josias renascido, cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, regenerado, nova criatura, precisa subjugar a natureza humana. A minha carne precisa ser subjugada. Eu não posso viver pela minha carne, eu não posso viver pelo meu ego, porque aquele que vive pela carne, ele vai perecer. Ele não vai terminar a corrida. Quantas situações nós ouvimos durante o ano 2025 de pessoas que foram vencidas pela carne, pelo ego, pelo eu, abandonaram a corrida, abandonaram a família, abandonaram os sonhos. O maior adversário da São Silvestre não é o outro corredor, é o próprio corpo pedindo para parar. Quantos de nós ouvimos o nosso corpo dizendo assim: para, abandona tudo? Como é que você suporta isso? Como é que você aguenta tudo isso? Como é que você se submete a isso? Desiste. Ouvimos a voz da nossa carne, do nosso ego, e muitas vezes a voz de Satanás. E a gente diz assim: não é o diabo, é só a minha vontade. Será que o diabo não está usando a sua frustração, a sua decepção para dizer para você: para, abandona tudo, você não precisa disso? Será que Jesus ouviu isso também? Será que Jesus, como ser humano, ele também não teve o mesmo desejo, a mesma inclinação? Lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade. Por quê? Porque a vontade dele era que o cálice passasse. Todavia seja feita a tua vontade. E Jesus venceu, porque ele foi até o fim. Nós precisamos ir até o fim. Amém, meus irmãos? O maior adversário, então, na corrida é o próprio corpo. Não é o irmão, não é o pastor, não é a igreja. É você. É o reflexo no espelho. Sou eu. Eu sou o meu maior inimigo. Eu ganho do diabo na hora de me prejudicar. E você também. É a carne não disciplinada. Mateus 26, 41 está dito: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que é interessante que a carne é fraca para a santidade. A carne é fraca para a oração. A carne é fraca para ler a Bíblia. A carne é fraca para buscar a Deus, mas ela é forte para o pecado. Ela é forte para buscar aquilo que a agrada, que traz prazer. Dallas Willard escreveu: a graça não se opõe, isso aqui é lindo demais, tá? A graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito. Porque você deve se esforçar. O seu esforço, ele não está colocado de oposto à graça. Ele não é adversário da graça, de forma alguma. O mérito é inimigo da graça, não o esforço. Porque o esforço é graça de Deus em nós.
Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, diz, a parte B, Ele realiza em nós o querer e o realizar. Então, Ele muda a nossa vontade e Ele nos dá forças para viver de acordo com essa nova vontade. Então, o esforço não é mérito, é graça. É Deus nos capacitando para nos esforçarmos na oração, na leitura da Bíblia, no evangelismo, no alcance de outras pessoas, que é o evangelismo. Participar de um pequeno grupo, se comprometer de verdade com a igreja. A graça, ela é inimiga do mérito, e o mérito é inimigo da graça. Mas a graça não é inimiga do esforço, porque o esforço é graça de Deus. Você só faz porque Deus te capacita. Se você faz alguma coisa boa, isso é graça de Deus. Se você faz alguma coisa ruim, é você mesmo. Sou eu mesmo. Os irmãos estão entendendo isso? Amém, queridos? A graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito. Deus nos dá graça para correr, não desculpas para desistir. Vamos avançar então? Amém. Conclusão. No último dia do ano, o que devemos fazer? Está chegando o dia 31, todo mundo vai passar com a sua família, e esse último dia do ano, ele não é apenas mais um dia. Hoje, o último culto do ano também, não é só o último culto do ano. É como se Deus estivesse colocando você na linha de largada da corrida de 2026. Deus está te preparando para a largada do ano de 2026. Como será? Como você vai se comportar? A pergunta não é, você correu em 2025? Essa não é a pergunta. Porque todos correm, mas você correu para vencer? E vencer aqui não é chegar em primeiro lugar, é chegar. Tem um link que eu mandei, Dani, do YouTube, prepara ele para nós aí. Não é sobre ser o primeiro, é sobre chegar. Porque você não está lutando contra o Usain Bolt, você está lutando contra você. Você tem que vencer você. O seu desafio em 2026 é o mesmo de 2025, é vencer você. É vencer o seu ego, a sua carne, o seu orgulho, a sua soberba, a sua vaidade, a sua falta de perdão, de graça e misericórdia. Bata no peito assim, igual o Glick está fazendo lá. Fala o seu nome, eu vou falar o meu. Josias, 2026, você me paga. Eu vou vencer você. Eu serei cheio do Espírito Santo. Eu vou vencer a procrastinação. Eu vou vencer a preguiça. Eu vou vencer a falta de oração. Eu vou vencer a falta de leitura bíblica. Eu vou vencer a falta de frequentar os cultos. Eu vou vencer a minha falta de fé. Eu vou vencer a minha avareza. Eu serei um dizimista. Eu serei um ofertante. Eu serei fiel. Eu serei mais amoroso, mais empático. Em nome de Jesus. Amém. Você vai correr para vencer? Você treinou ou só apareceu? Eu vou na igreja, o pastor me vê que eu fui na igreja. Grandes coisas, o que eu posso fazer por você? Aquilo que o peixe faz na água. Nada. Você treinou ou só apareceu? Você viveu o evangelho ou apenas o vestiu como fantasia, aquela roupa de crente? Olha só como eu sou crente, olha o tamanho da minha Bíblia, olha só. Grandes coisas. Se você não lê ela, se ela não entrar na sua mente e descer para o seu coração, de nada adianta, é só religião. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate. Pode trocar isso aqui por corri a boa corrida. Completei a corrida e guardei a fé. Estamos completando a corrida de 2025. Você correu bem? Estamos completando a corrida. Vamos assistir um vídeo? Apague as luzes, por favor. Não é sobre chegar em primeiro lugar, é sobre chegar. Quem se lembra de 84?
big worry was the heat. A Gabriela Anderson. You just try to put it aside and just concentrate on your race. My head and everything was still functioning. I knew where I had to go, and through dehydration, your body cramps up. I kind of told myself, tried to keep running, tried to stay upright. My muscles just didn't respond. I knew if I would stop or sit down, that would be the end of it. I just was determined to make it to that finish line. Quem se lembra de Gabriela Anderson? Tem gente aqui que não era nascido, né? Quem nunca viu essa cena? Quem nunca viu? Quem não sabia que isso aconteceu? 84, Gabriela Anderson. Não sabia? Gabriela Anderson. Até hoje eu não sei quem ganhou a medalha de ouro. Ela ficou conhecida mundialmente. Ela é viva ainda. Pesquisa sobre ela aí, Dani. Vê se você acha ela atualmente. Coloque Gabriela Anderson. Pode tirar daqui, isso. A hora que você achar ela aí, só para mostrar como que ela está hoje. Ela não ganhou nenhuma medalha, mas existe uma lei que tem o nome dela, uma regra, uma norma das maratonas, chamada Gabriela Anderson. Porque ali ela não deixou os paramédicos tocar nela, que se ela fosse atendida, ela estava com cãibra, ela seria desclassificada. Então, depois desse evento, em 84, criou-se uma lei, norma, regra, enfim, em que agora o atleta pode ser atendido durante a maratona e não ser desclassificado. Ela ganhou medalha? Não, ela não ganhou medalha. Mas dificilmente alguém chama o medalhista de ouro dessa maratona para dar uma entrevista. Agora ela ofuscou a medalhista de ouro. Porque ela não desistiu. Ela foi até o fim. Esse é o melhor exemplo do mundo esportivo em relação à vida cristã. O importante é chegar. Não é nem a largada, porque tem gente que larga bem, mas nem termina. O segredo é chegar. Nós temos alguns dias ainda de 2025. E temos todo um 2026, em nome de Jesus. Você não pode se esquecer do que você ouviu aqui. A banda pode vir para cá? Porque é sobre como você quer chegar. Talvez você esteja cansado. Talvez você tenha parado no meio da pista, no meio do caminho. Talvez você tenha vivido mais de aparência do que de essência. Mas o Senhor está nos chamando hoje, eu e você. Tire a capa do Batman, jogue o sapato do Bozo fora. Tire a fantasia, ajuste o foco, volte para a corrida verdadeira. O segredo dos que vencem não é aplauso, é perseverança. Não é visibilidade, é fidelidade. Não é correr rápido, é correr até o fim. Se não dá para correr, vá andando. Mas vá. Não pare, não desista. Corram, diz o apóstolo Paulo, de tal modo que alcancem o prêmio. E o prêmio não é a medalha, o prêmio não é o troféu, o prêmio é a chegada. É chegar. É vencer você mesmo. É vencer as suas inclinações. 2026 será um ano que você vai prosperar, amém? Na sua vida emocional, você vai vencer a ansiedade, você vai vencer a depressão, você vai vencer o pânico, você vai vencer o medo,
Você vai vencer as dificuldades no seu casamento. Você pode dizer amém? Você vai pagar suas dívidas. Amém? Você vai limpar o seu nome. Seu CPF vai estar limpinho. Você vai prosperar. Você vai prosperar no seu trabalho. Você vai prosperar na igreja. Você vai deixar o Espírito Santo derramar sobre a sua vida os dons espirituais. E você vai perder a timidez. Você vai servir. Você vai cantar, você vai pregar, você vai liderar um PGM. Você vai ganhar pessoas para Jesus. Você crê nisso? Então se coloca.